Fala, consagrado, você tá bom? Eu tô bom também. Eu sou o Felipe e este é mais um vídeo do Luangas Class, o seu canal para você se converter e tomar vergonha na sua cara. Então já dá aquele like maroto, compartilha esse vídeo e eu conto com você para o nosso canal crescer. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos estudando os 7 sacramentos da igreja. E hoje começamos com o primeiro da iniciação cristã, que é o sacramento do batismo. Necessariamente o sacramento no qual nós iniciamos no caminho da fé. Mas antes de mais nada, o que é sacramento? Sacramento quer dizer sinal. Portanto, nós usamos os sacramentos para, por sinais concretos, por coisas que se veem, ser conferido ao povo de Deus graças invisíveis. Cristo nos concede graças para nossa salvação, porém, usa-se de sinais para que seja dada para nós essas graças. Hoje nós falamos necessariamente do sacramento que é necessário para iniciarmos na fé e para nos salvarmos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Nós vamos ouvir um trechinho da conversa de Jesus com Nicodemos. Escute bem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Necessariamente nesta conversa de Jesus com Nicodemos, vemos uma das grandes menções a respeito dos efeitos do sacramento do batismo. É o novo nascimento. Nós saímos de um estado para passarmos para outro muito maior, que é necessariamente o estado de criaturas para o estado de filhos de Deus. Quando nós vemos que pela água e pelo Espírito se nasce de novo, nós realmente vemos uma mudança de realidade, de pessoas distanciadas de Deus para pessoas admitidas ao convívio com Deus, que é necessariamente o sentido da salvação. É aberta a porta do reino dos céus, que não é nada mais, nada menos do que ver Deus face a face. Mas vamos entender o sacramento do batismo com base no livro O Catecismo da Igreja Responde, de A a Z, do professor Felipe Aquino. Aqui nós temos as menções do catecismo organizadas em assuntos de A a Z. E vamos analisar, por meio dessas citações do catecismo, o que são os efeitos do batismo, os ritos que são usados e os frutos que se obtêm por meio deste sacramento. Vamos lá. Começando pelos efeitos. Catecismo da Igreja Católica, número 1277. Se você tem esse livro, pode acompanhar a partir da página 37. O batismo constitui o nascimento para a nova vida em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, na qual o batismo introduz. Depois, citação 985 do Catecismo da Igreja. O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo.
Nessas duas citações, nós entendemos que o sacramento ele é necessário para se alcançar a salvação, ou seja, para se ir para o céu, para se ver a Deus face a face. Sem o batismo não é possível, justamente porque Cristo nos alcança a graça do convívio com a Santíssima Trindade. Nós somente alcançaremos esta graça do convívio com Deus por meio do próprio Deus. Justamente Cristo, Deus Filho, nos introduz a este convívio com a Trindade por meio do sacramento do batismo. Por isso que dizemos que é iniciação. Nós somos introduzidos por meio da igreja. E necessariamente é o batismo no qual se acontece o perdão dos pecados, onde acontece o que nós chamamos de purificação do pecado original. Vamos lá. Um ponto importante. O que se entende por pecado original? O pecado original é necessariamente a ausência de Deus que existe na alma de todos os seres humanos por causa do primeiro pecado de Adão e Eva. É necessariamente um pecado que todos nós carregamos desde a origem, mas não é necessariamente um erro. Quando nós falamos de pecado, nós entendemos como afastamento de Deus. Quando nós escolhemos não seguir a Deus. Este é o pecado. Portanto, o pecado que nós herdamos de Adão e Eva é a ausência de Deus dentro da nossa alma. O efeito deste primeiro pecado. Com o sacramento do batismo, esta presença de Deus entra na nossa alma. É importante se analisar isto, porque Adão e Eva, antes do pecado original, eles tinham Deus dentro de si. A graça de Deus fluía em suas almas. Portanto, todos nós estaríamos destinados a já surgirmos, nascermos com a presença de Deus dentro de nós. Porém, com esta má escolha de Adão e Eva, nascemos todos ocos, sem a presença de Deus. E com o sacramento do batismo, nós temos essa graça de não termos mais este pecado original, porque este oco é preenchido com a presença de Deus. Portanto, este pecado, este afastamento de Deus é tirado de nós. Este é o principal efeito do sacramento do batismo. Porém, temos mais coisas. Menção número 1279 do Catecismo da Igreja Católica, 1279. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pela qual o homem se torna filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isso mesmo, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e se torna participante do sacerdócio de Cristo. Veja só, nós já falamos que o batismo, ele nos preenche da graça e nos tira este pecado original que carregamos de Adão e Eva. Com isso, nós temos uma vida nova, porque não vivemos como criaturas ocas sem Deus. Deus está dentro de nós, pela graça santificante, esta semente que é colocada na nossa alma. Portanto, temos uma vida nova, unidos a Deus. E nisso, nós nos tornamos filhos do Pai eterno, nós nos tornamos membros de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós nos tornamos parte desta igreja, nos tornamos membro de Cristo, e templo do Espírito Santo, porque necessariamente esta graça santificante não é nada mais nem nada menos do que a ação do Espírito Santo, que é o próprio Deus, terceira pessoa, nos levando a um caminho rumo ao reino dos céus. Isto é muito importante nós entendermos, porque se temos consciência disso, nós conseguimos viver mais unidos a Deus. Por quê? Porque nós entendemos que Deus está no meio de nós. Aliás, dentro de nós. Muito bem, nós falamos dos efeitos, mas vamos falar agora dos ritos. O rito principal do sacramento do batismo, que todo mundo sabe, é o derramamento com água. Vamos entender o que diz o catecismo. Catecismo da Igreja Católica, número 1278. 1278.
O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui também é importante nós entendermos. O sacramento do batismo é necessariamente uma realidade em que em Cristo nós morremos para o pecado, para aquela realidade de estarmos ocos de Deus, e ressurgirmos, vida nova, para uma vida em Deus. Necessariamente por isso que o principal gesto do batismo é o que nós chamamos de mergulho. Baptisma vem de um termo grego que necessariamente significa mergulhar, ou usando um outro termo, afogar mesmo. Saiba de uma coisa, quando você foi batizado, te afogaram. Pois é, você morre nas águas do batismo para esta realidade da ausência de Deus e você sai da água do batismo como uma nova pessoa. Por isso mesmo que ou você é mergulhado mesmo na água, ou eles derramam água na sua cabeça. Você que nunca entendeu por que derramam água na cabeça da criança, é necessariamente porque simboliza o afogamento. É a água por cima da cabeça. E necessariamente neste afogamento, em nome da Santíssima Trindade, esse é um ponto importante, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A fórmula tem que ser muito bem dita. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que é o que Jesus ensinou no Santo Evangelho. Quando não se faz essa citação certinha, o sacramento é inválido. Nós já tivemos nos Estados Unidos vários casos de pessoas que tiveram que refazer o batismo, porque necessariamente o sacerdote ou o ministro não disse a fórmula corretamente. Muito bem. Essencialmente, este é o rito. Nós temos os ritos complementares, como o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, a veste branca, a vela. Mas hoje você vai ver somente o essencial, que é necessariamente o derramamento da água, simbolizando este afogamento, esta morte para o pecado, para ressuscitarmos com Cristo. Por fim, os frutos. Quais são os frutos deste batismo? Catecismo da Igreja Católica, número 1280. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter, que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Isso aqui é muito importante. Batizou uma vez, não tem como tirar o batismo. É uma marca indelével, ela fica na alma, não sai. Tanto que os únicos sacramentos que eles não têm nulidade, não tem como, é o sacramento do batismo e o sacramento da ordem. São os dois sacramentos que imprimem uma marca que a pessoa nunca mais perde. Você foi batizado? Você é filho de Deus. Você foi ordenado? Você é padre para sempre. Fê, me disseram que o correto é batizar adulto. Isso é verdade? Temos que entender o seguinte, que quando nós falamos disso, é justamente um questionamento sobre o batismo das crianças. Nossos irmãos protestantes justamente fazem esta pergunta. O correto não é batizar adulto por uma questão da adesão à fé? Pois bem, nós já vimos agora há pouco que o batismo, ele mais do que uma adesão a uma religião ou uma escolha, acima de tudo, é um ganho da graça e da salvação. Veja o que diz o Catecismo, número 1250 do Catecismo da Igreja Católica. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para o qual todos os homens são chamados. Uma coisa importante, diz o Catecismo, a gratuidade pura da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A igreja e os pais privariam, então, a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Este é o ponto. Este é o ponto.
Não se pode negar a uma filiação divina, porque nós não o somos naturalmente. Entende? Não somos naturalmente. Nós recebemos esta graça por meio do batismo. E principalmente nós falamos da gratuidade para que a pessoa ela receba este grande dom de se ser filho de Deus. Diz em outra citação, número 1282, desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom que não supõe méritos humanos. As crianças são batizadas na fé da igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Isto é uma coisa muito importante. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Não faz sentido dizer eu sou batizado por mérito meu, porque eu fiz uma escolha. Entende? Nós somos chamados por Deus, atraídos por Deus para esta filiação divina. Portanto, quando se confere o batismo às crianças, nós estamos conferindo já à criança, desde o início de sua vida, a filiação divina. A pureza desta mancha do pecado, desta ausência de Deus. Não podemos negar para ninguém esta grande graça de ser filho de Deus, filho da igreja e herdeiro do reino dos céus. É isso. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like maroto e compartilha. Eu conto com você no próximo vídeo. Uma coisa, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, não esquece de comentar aqui embaixo, tá? Conto com você. Salve Maria!